no coração da Europa, entre campos de cultivo e florestas aparentemente pacíficas, ergueu-se um lugar cujo nome se tornou sinônimo do mal absoluto. Auschwitz não foi apenas um campo de prisioneiros. Foi a personificação de uma ideologia que transformou milhões em números, seres humanos em mercadoria e a ciência em um instrumento de morte. Durante décadas, a imagem das chaminés fumegantes e dos trilhos que adentravam a escuridão foi o símbolo do Holocausto. No entanto, além do que é amplamente conhecido, existem histórias e segredos que jamais foram contados. Experimentos ocultos, decisões estratégicas e resistências silenciosas que permaneceram enterradas atrás das cercas de arame farpado. Nossa jornada começa muito antes de as câmaras de gás entrarem em funcionamento. Começa com uma série de decisões aparentemente burocráticas. Com o antigo quartel austro-húngaro, com a ocupação de uma Polônia recém-conquistada e com a obsessão do regime em transformar cada canto da Europa em uma engrenagem de dominação. Como uma cidade tranquila se transforma na maior fábrica de morte. Quais homens redigem esses decretos e que ideias os orientam? Como manter o segredo quando milhares de pessoas são assassinadas todos os dias? Este documentário mergulha na origem, evolução e queda de Auschwitz para revelar as piores atrocidades do Holocausto jamais contadas. Bem-vindo ao Wartime Archive. A origem do inferno, de quartel militar a campo de concentração. Quando a Wehrmacht invadiu a Polônia em setembro de 1939, o aparato do terror nazista começou a procurar locais adequados para instalar seus campos de concentração, longe dos olhares indiscretos do Reich. Os antigos quartéis da cidade de Oswiecim, no sul da Polônia, tornaram-se um alvo estratégico. Nos tempos do Império Austro-Húngaro, essas construções haviam abrigado regimentos de cavalaria. Depois da Primeira Guerra Mundial, caíram em desuso. A estação ferroviária conectava-se a dezenas de linhas principais e secundárias que se estendiam por toda a Europa Central, uma vantagem logística fundamental para um regime obcecado com o transporte em massa. Além disso, o terreno, plano e aberto, prestava-se para a instalação de cercas de arame farpado e torres de vigilância. Heinrich Himmler, chefe das SS, soube ver no local um futuro perfeito para seu projeto. Em 27 de abril de 1940, assinou a ordem de criar um novo campo de concentração com múltiplos objetivos: encarcerar os opositores políticos poloneses, dispor de mão de obra escrava para a economia de guerra e preparar um instrumento de repressão que pudesse ser ampliado conforme as necessidades do Reich. A escolha de Rudolf Höss como comandante não foi casual. Era um oficial frio, disciplinado, que havia demonstrado sua eficácia em Dachau e Sachsenhausen. Höss fora condenado em sua juventude por participar de um assassinato político, radicalizou-se na prisão e, ao sair, uniu-se às SS. Sua principal virtude era a obediência cega. Ao chegar em maio de 1940, Höss encontrou um recinto semi-abandonado. Barracões de tijolos com telhados quebrados, estábulos cheios de mato e caminhos de terra que viravam lamaçais quando chovia. Os primeiros prisioneiros, 728 homens poloneses pertencentes à elite intelectual e religiosa, chegaram em 14 de junho de 1940. Entre eles havia professores, advogados, sacerdotes e funcionários capturados durante o desmantelamento sistemático da sociedade polonesa. Foram recebidos com golpes, gritos e cães. Tatuaram-nos com números que substituíram seus nomes para sempre e os obrigaram a se despir diante dos guardas, perdendo a última centelha de dignidade. A partir desse momento, iniciou-se uma transformação frenética. Os prisioneiros, submetidos a jornadas exaustivas, derrubaram paredes, cavaram valas, colocaram postes de cimento e estenderam cercas eletrificadas capazes de fulminar quem tentasse escapar. As torres de vigilância ergueram-se em cada esquina. Os barracões, construídos para abrigar 30 cavalos, foram adaptados para centenas de homens. As janelas receberam grades, as portas foram reforçadas
e adicionaram-se beliches de madeira tripla, que com o tempo se tornariam ninhos de piolhos e pulgas. A disciplina e a humilhação foram instauradas de imediato. Todas as manhãs, às 4h30, um golpe de gongue metálico arrancava os prisioneiros de um sono entrecortado. Deviam formar filas perfeitas no pátio para o apel, suportando o frio cortante do inverno polonês ou o calor sufocante do verão. Alguns desmaiavam de cansaço. Seus companheiros tinham que mantê-los de pé, para não atrair castigos coletivos. Qualquer atraso ou gesto fora de lugar pagava-se com chicotadas ou horas em posição de sentido, com os braços erguidos até que os músculos tremessem. Nesses primeiros meses, Auschwitz funcionava como um campo de castigo e trabalho forçado. Os prisioneiros poloneses escavavam pedreiras, construíam estradas e trabalhavam em oficinas de reparo de armamentos. A alimentação era escassa e a violência arbitrária. As doenças infecciosas se espalhavam facilmente nos barracões superlotados. A disenteria e o tifo provocavam diarreias constantes e febres altas. Sem remédios nem descanso, muitos morriam em poucas semanas. Os mortos eram levados ao crematório provisório, instalado junto ao depósito de cadáveres. As chaminés começaram a expelir fumaça antes mesmo de existirem câmaras de gás. A administração do campo começou a experimentar métodos de castigo. O Bloco 11, logo apelidado de Bunker, destinou-se à detenção e tortura de prisioneiros considerados rebeldes. Em seu porão foram habilitadas celas de pé de apenas 1 metro quadrado, onde 4 homens deviam permanecer toda a noite sem poder sentar-se. Outras celas careciam de luz e ventilação, servindo para o isolamento total. Também se construiu um pátio de execução entre os blocos 10 e 11. As vítimas eram empurradas contra um muro forrado de madeira para amortecer o impacto das balas. Seus corpos caíam sobre a terra úmida e eram arrastados sem cerimônias até a morgue. Esse muro do silêncio simbolizaria mais tarde a morte de milhares de pessoas que nunca souberam por que eram assassinadas. Enquanto isso, a administração nazista converteu a região, ao redor de Auschwitz, em um território de colonização. Mais de 7.000 habitantes foram expulsos de suas casas, incluindo poloneses e judeus, e suas propriedades foram confiscadas. As SS criaram fazendas experimentais e armazéns onde se cultivavam alimentos para o exército. Os prisioneiros, além de construir sua própria prisão, trabalhavam nessas fazendas, colhendo batatas, ordenhando vacas e ceifando cereais que jamais provariam. As aldeias vizinhas ficaram desertas, vigiadas por patrulhas armadas. No final de 1941, o campo já abrigava mais de 10.000 prisioneiros. As ordens de Berlim exigiam ampliar sua capacidade, pois as detenções em massa aumentavam e a guerra contra a União Soviética gerava ondas de prisioneiros de guerra. A estrutura original de Auschwitz, com seus 8 barracões de tijolos e estábulos, era insuficiente para o plano que Himmler tinha em mente. Foi então que nasceu a ideia de construir um segundo campo a vários quilômetros de distância, longe até mesmo dos poucos olhares que alcançavam a cerca. Sem saber, os primeiros reclusos haviam lançado os alicerces de uma máquina de morte cuja escala superaria tudo o que se havia visto até então. Auschwitz não surgiu no vazio. Fez parte de um sistema em expansão de campos que o regime nazista vinha criando desde 1933. Dachau foi o modelo inicial, seguido por Buchenwald e Sachsenhausen, onde Höss se familiarizou com os métodos de vigilância e castigo. Mas, diferentemente deles, Auschwitz foi projetado para crescer indefinidamente e integrar várias funções: depósito de reféns, exploração de mão de obra e, mais tarde, centro de extermínio. A campanha contra a Polônia havia provocado a detenção de dezenas de milhares de pessoas consideradas inimigos do Reich. Intelectuais, membros da resistência, sacerdotes, judeus e ciganos. A população inicial era quase exclusivamente polonesa, embora em outubro de 1940 tenham chegado os primeiros prisioneiros alemães, em sua maioria criminosos comuns, recrutados para desempenhar o papel de capos e assim dividir os reclusos. Rudolf Höss mostrou-se um administrador implacável.
Em sua autobiografia, escrita na prisão de Cracóvia, antes de sua execução, descreveu como concebeu Auschwitz como um complexo modular que poderia ser ampliado com subcampos e fábricas. Sob seu comando, instituiu-se a tatuagem numérica obrigatória. Inicialmente, os números eram costurados nas roupas, mas como muitos prisioneiros morriam ou trocavam de uniforme, decidiu-se tatuá-los na pele. A primeira série de tatuagens foi aplicada a prisioneiros soviéticos como identificação permanente. Höss também supervisionou a expansão dos barracões de tijolos e a construção de novas cozinhas, hospitais e escritórios para as SS. O despejo da população local foi um aspecto pouco contado. Entre 1940 e 1941, as SS expulsaram os habitantes de vilarejos como Brzezinka, Babice e Harmenge. Casas e fazendas foram destruídas. Famílias foram transferidas à força para outras regiões da Polônia ocupada. Suas terras transformaram-se em campos experimentais ou parcelas atribuídas a colonos alemães. Construiu-se um novo quartel para a guarnição das SS e residências para suas famílias. Enquanto os prisioneiros morriam de fome, os oficiais viviam com conforto. Casas com jardins, eletricidade e aquecimento, e até hortas. As esposas dos oficiais cultivavam flores e organizavam festas a poucos metros das cercas eletrificadas. Auschwitz evoluiu rapidamente. Em 1941, começaram a chegar os primeiros prisioneiros de guerra soviéticos, capturados após a invasão nazista da União Soviética. Muitos foram fuzilados logo ao chegar, já que Hitler havia declarado que os comissários soviéticos não deviam ser tratados como prisioneiros de guerra, mas executados. Outros foram usados como mão de obra nas fazendas experimentais das SS. A morte desses prisioneiros foi tão rápida que os guardas mal tinham tempo de registrá-los. No início de 1942, a população do campo superava 20.000 pessoas e o ritmo de construção não diminuía. Engenharia da morte, Birkenau e a industrialização do extermínio. A ordem de ampliar Auschwitz resultou na criação de Birkenau, ou Auschwitz II, um complexo concebido para materializar a solução final. Em outubro de 1941, os engenheiros da SS chegaram ao vilarejo de Brzezinka com plantas, réguas e uma visão arrepiante: erguer a maior estrutura de extermínio da história. Eles projetaram um campo dividido em setores delimitados por arames farpados, um setor para mulheres, outro para homens, um para ciganos, outro para prisioneiros de guerra soviéticos e um setor familiar para judeus, deportados de Theresienstadt. Cada setor tinha seu próprio sistema de barracões, latrinas e torres de vigilância. Os romanos chamavam Birkenau de Campo das Bétulas, pelas árvores que cobriam a área. Essas árvores foram derrubadas e transformadas em dormentes ferroviários e postes de cercas. Enquanto a Conferência de Wannsee definia os mecanismos administrativos do genocídio, os reclusos de Auschwitz I eram levados diariamente ao pântano de Brzezinka para trabalhar em condições infernais. Tinham que drenar o terreno lamacento, cavar fundações, transportar vigas de madeira e montar barracões pré-fabricados. No inverno, a água gelada chegava aos joelhos. Muitos desenvolveram pneumonia e morreram na lama. Em troca dessas penalidades, recebiam pancadas e gritos. Aqueles que não conseguiam acompanhar o ritmo eram executados ou devolvidos ao campo principal para serem selecionados. A construção de Birkenau foi, em si, um processo de extermínio. A decisão de usar gás venenoso como método de assassinato surgiu após uma série de experimentos em setembro de 1941. No porão do Bloco 11, oficiais da SS lançaram pastilhas de Zyklon B em uma sala fechada, onde haviam trancado algumas centenas de prisioneiros soviéticos. O ácido cianídrico liberado em forma de gás matou todos em minutos. Rudolf Höss informou a seus superiores que havia encontrado um método rápido e econômico para matar sem derramamento de sangue. A partir de então, o Zyklon B transformou-se no símbolo do assassinato industrial. Os primeiros bunkers de Birkenau
foram adaptações de casas de campo chamadas de Casa Vermelha e Casa Branca. Suas janelas foram emparedadas, as portas reforçadas e abriram-se buracos nos tetos para despejar o gás. Essas câmaras improvisadas podiam assassinar centenas de pessoas por sessão, mas não eram suficientes para o volume de deportados. Por isso, encomendou-se à empresa Topf und Söhne a construção de 4 crematórios monumentais. Os crematórios 2 e 3 eram os mais avançados. Consistiam em um vestiário subterrâneo para despir, uma câmara de gás camuflada como sala de duchas com cabeças falsas de metal, e acima, uma sala de fornos com múltiplas muflas alimentadas a carvão. O projeto incluía colunas ocas envoltas por malha metálica, onde se despejava o Zyklon B, e um sistema de ventilação que expelia o gás letal em menos de meia hora. Elevadores e trilhos conduziam os cadáveres aos fornos com uma eficiência arrepiante. Os crematórios 4 e 5 foram construídos com menos recursos. Suas câmaras ficavam ao nível do solo e as chaminés eram mais baixas, mas a função era a mesma. Cada instalação podia assassinar 2.000 pessoas por vez e cremar centenas de corpos por hora. Juntas, as 5 câmaras de gás, incluindo a do campo principal, tinham uma capacidade teórica de até 4.756 cadáveres diários, número que foi superado durante as fases mais intensas de assassinatos. O processo de extermínio foi aperfeiçoado com minuciosidade burocrática. Os trens chegavam a Judenramp, uma plataforma ferroviária próxima ao campo original, até que em 1944, os trilhos foram estendidos diretamente para o interior de Birkenau. Ao abrir-se as portas dos vagões, os deportados desciam atordoados e eram alinhados pelos guardas. Os médicos da SS dividiam os recém-chegados em 2 filas. À direita, homens e mulheres jovens aptos ao trabalho forçado. À esquerda, crianças, idosos, doentes e mulheres grávidas que seriam assassinados imediatamente. Muitos não compreendiam o que estava acontecendo. As orquestras do campo tocavam marchas alegres para abafar os gritos. Os selecionados para a morte eram conduzidos por um caminho ladeado de bétulas. No saguão anterior à câmara de gás, ordenava-se que se despissem. Um cartaz indicava que deviam lembrar o número do cabide para recuperar seus pertences. Alguns guardas distribuíam sabão e toalhas para manter a ilusão. Uma vez lá dentro, as portas eram fechadas hermeticamente. O som do metal ressoava no ambiente. Do lado de fora, membros do Sonderkommando subiam escadas para despejar os cristais de Zyklon B em colunas ocadas. Em questão de minutos, os gases de ácido cianídrico impregnavam o ar. As pessoas arfavam, arranhavam a garganta, escalavam umas sobre as outras em busca de oxigênio. Depois vinha o silêncio. O trabalho do Sonderkommando era pavoroso. Esses prisioneiros viviam isolados do restante do campo e recebiam rações melhores e um tratamento ligeiramente menos brutal em troca de sua colaboração na engrenagem da morte. Sua tarefa consistia em desfazer a pilha de corpos, registrar quaisquer joias escondidas, cortar os cabelos das mulheres e extrair dentes de ouro com alicates. Depois, carregavam os corpos em elevadores que os levavam à sala dos fornos. Sabiam que após alguns meses, eles próprios seriam assassinados para eliminar testemunhas. Alguns conseguiram escrever bilhetes e enterrá-los em frascos de vidro como testemunho para as gerações futuras. O saque sistemático de pertences era outra peça-chave do sistema. Os armazéns conhecidos como Canadá, assim chamados pela fama de riqueza associada ao país norte-americano, transformaram-se em um gigantesco centro de triagem. Relógios, colares, anéis, óculos, próteses e malas eram separados e catalogados. Roupas e sapatos eram enviados a depósitos no Reich. O cabelo humano virava feltro para a indústria têxtil. Os dentes de ouro eram fundidos. Nada se desperdiçava. Os reclusos que trabalhavam no Canadá sabiam que estavam separados da câmara de gás por um fio finíssimo. Um dia de trabalho mais lento ou um gesto de resistência podia enviá-los ao grupo de seleção. Entre 1942 e 1944, Birkenau recebeu trens de quase toda a Europa ocupada.
Da França chegaram cerca de 76 mil judeus. Dos Países Baixos, 60 mil. Da Grécia, 55 mil. Da Itália, 7.500. Da Hungria, mais de 400 mil em poucas semanas. Também foram deportados poloneses, tchecos, eslovacos, iugoslavos, alemães, austríacos, ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos. Segundo cálculos posteriores, cerca de 1.300.000 pessoas foram deportadas para Auschwitz. 1.100.000 judeus morreram ali. Entre 70 mil e 80 mil pessoas foram mortas. 75 mil poloneses não judeus foram assassinados. 21 mil ciganos e 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos pereceram. Os números não expressam a dimensão humana, mas revelam a magnitude do horror. No verão de 1944, Birkenau tornou-se um inferno incessante. Trens com judeus húngaros chegavam um após o outro. Estima-se que até 12 mil pessoas eram assassinadas em um único dia. Quando os crematórios não davam conta, cavavam-se valas gigantes no bosque para incinerar cadáveres ao ar livre. A fumaça era tão densa que podia ser vista a quilômetros de distância. Os altos fornos trabalhavam a pleno vapor enquanto toda a Europa sangrava na guerra. Para os algozes, as vítimas eram números anotados em tabelas de produção. Para quem sobreviveu a esse processo, Birkenau representa o abismo da condição humana. Dentro de Birkenau, existiam microcosmos de horror. O chamado Zigeunerlager, ou Campo dos Ciganos, abrigou desde fevereiro de 1943 milhares de Rom e Sinti deportados da Alemanha, Áustria e da Europa Oriental. Ao contrário de outras seções, as famílias eram mantidas juntas. As condições eram pavorosas. Os barracões de madeira careciam de aquecimento e estavam infestados de piolhos. Muitas crianças morreram de sarampo e tifo. Em agosto de 1944, as SS liquidaram o campo numa única noite. Colocaram todos os residentes, inclusive as crianças, em caminhões e os levaram às câmaras de gás. Em um ato de desespero, alguns romanos tentaram resistir com facas e paus, mas foram esmagados. Nenhum sobreviveu. Outra área pouco conhecida era o campo familiar para judeus deportados de Theresienstadt, denominado Setor B2 e B. Em vez de separá-los imediatamente, as SS mantinham pais, filhos e avós juntos. Isso servia a fins propagandísticos. Quando uma comissão da Cruz Vermelha visitou Theresienstadt em 1944, os nazistas afirmaram que os deportados eram enviados a um campo familiar, onde viveriam com dignidade. A realidade era que, após 6 meses de reclusão, todos eram enviados às câmaras de gás. Os prisioneiros marcavam as paredes com datas e nomes para deixar registro de sua passagem. As mulheres em Birkenau viviam em condições especialmente cruéis. Eram alojadas em barracões úmidos e frios, com beliches para 6 ou 7 pessoas. Tinha-se o cabelo raspado à chegada e recebia-se um vestido fino para usar tanto no verão quanto no inverno. As menstruações cessavam devido à desnutrição, causando problemas de saúde. As grávidas eram enviadas diretamente à morte ou usadas por médicos em experimentos. As que davam à luz no campo viam seus bebês serem afogados ou jogados em pilhas de cadáveres. Algumas prisioneiras tentavam improvisar fraldas e alimentar os recém-nascidos com migalhas de pão molhadas, sabendo que não havia futuro. Na seção de prisioneiros de guerra soviéticos, localizada no setor B, milhares de homens capturados na frente oriental foram obrigados a viver ao relento, sem barracões nem abrigo. Dormiam em buracos cavados no chão e recebiam rações ainda mais escassas que as dos demais. Muitos foram usados em experimentos de guerra química ou simplesmente executados. O mecanismo de engano nas câmaras de gás atingiu níveis de teatralidade macabra. Guardas e capos eram treinados para agir com gentileza. Ordenava-se que sorrissem e falassem em vários idiomas para ganhar a confiança dos deportados. Diziam-lhes que iriam tomar banho, que havia sopa quente esperando, que suas roupas seriam guardadas em ordem. Plantas em vasos eram colocadas junto às entradas para dar sensação de higiene. Dentro,
Tubulações falsas imitavam encanamentos de água. Quando o Zyklon B começava a emitir gás, as pessoas golpeavam as paredes e arranhavam as portas. Alguns tentavam proteger os filhos, cobrindo-os com o próprio corpo. Os arranhões nos tetos ainda são visíveis nas ruínas das câmaras. O destino das cinzas revela outra camada de crime. Depois de incinerados os cadáveres, os restos ósseos eram triturados em pó por máquinas especiais. Essa cinza era usada como fertilizante nos campos próximos ou despejada no rio Sola, turvando suas águas de cinza. Também era misturada à areia para pavimentar caminhos dentro do complexo. A paisagem da região transformou-se literalmente em terra feita dos corpos dos assassinados. Os armazéns Canadá eram tão extensos que pareciam cidades. O Canadá Mii ficava perto do campo principal e posteriormente construiu-se o Canadá II junto a Birkenau. Os reclusos que trabalhavam ali estavam cercados por montanhas de roupas, cobertores, louças de prata, tapetes e brinquedos. Esse trabalho era cobiçado porque permitia encontrar comida escondida ou pequenas joias que podiam ser trocadas por pão. Mas as consequências de ser descoberto eram terríveis. Ser pego escondendo uma peça significava execução imediata. Para muitos, a tentação de levar um pedaço de chocolate a um amigo moribundo era mais forte do que o medo. Ciência do horror, experimentos, castigos e os médicos da morte. A brutalidade de Auschwitz não se limitava ao extermínio em massa. A direção do campo transformou alguns prisioneiros em cobaias, tratando seus corpos como material de laboratório para experimentar ideias eugênicas e tecnologias de controle. O Bloco 10, situado em Auschwitz I, foi transformado em um hospital experimental, onde médicos a serviço do Reich realizavam pesquisas pseudocientíficas amparadas pela ideologia nazista. Ali, o ginecologista Karl Klauberg buscava um método para esterilizar mulheres não arianas em larga escala e sem cirurgia. Ele injetava soluções cáusticas, compostas de formaldeído e iodo, diretamente nos úteros de suas vítimas. As mulheres, selecionadas por sua juventude e fertilidade, sofriam dores insuportáveis, inflamações e hemorragias. Algumas morriam pouco depois. Outras ficavam inválidas. Klauberg vangloriava-se diante de seus superiores de poder esterilizar até 1000 mulheres por dia. Ao fim da guerra, escondeu-se, mas foi capturado e extraditado para a Polônia, onde acabou julgado. Também no Bloco 10, Horst Schumann desenvolvia um procedimento de esterilização por radiação. Utilizava máquinas de raios-x para expor os órgãos sexuais de homens e mulheres a doses tão altas que provocavam queimaduras graves e necrose do tecido. Depois da irradiação, Schumann realizava castrações e extirpava órgãos para analisar os efeitos. Os pacientes, principalmente ciganos e judeus, ficavam com cicatrizes horríveis. Muitos morriam por infecções ou complicações. O médico mais infame foi Josef Mengele, designado para Auschwitz em maio de 1943. Com formação em medicina e antropologia, Mengele via no campo a oportunidade de pôr em prática suas teorias raciais. Obcecado por gêmeos, percorria a rampa de chegada em busca de crianças que compartilhassem data de nascimento ou aparência semelhante. Esses gêmeos eram separados dos pais e levados a barracões especiais. Ali, ele realizava medições detalhadas de crânio, anotava a cor dos olhos e da pele, extraía sangue e aplicava substâncias químicas nos olhos na tentativa de modificá-los. Às vezes, costurava artificialmente 2 crianças pelas costas para tentar criar siameses. Se uma morria, a outra era assassinada para dissecar comparativamente seus corpos. Mengele também demonstrou interesse por pessoas com nanismo. A família Ovitz, um grupo de anões judeus romenos que trabalhava como artista, foi deportada para Auschwitz em 1944. Mengele os considerou um tesouro científico. Extraiu medula óssea, dentes, sangue e cabelo de cada membro, submetendo-os a dolorosas operações. Diferentemente de outros, os Ovitz sobreviveram e testemunharam após a guerra, oferecendo um relato arrepiante da dualidade de Mengele.
Podia presenteá-los com guloseimas e, em seguida, torturá-los sem pestanejar. Os experimentos de Mengele estenderam-se a grávidas, ciganos e prisioneiros com condições médicas raras. Para investigar a causa da heterocromia, inoculava vírus ou bactérias nos olhos. Para estudar a resistência ao frio, mergulhava os braços dos reclusos em água gelada por horas. Para testar novos medicamentos, infectava deliberadamente prisioneiros com tifo, malária ou tuberculose e depois administrava tratamentos experimentais. Muitos não sobreviveram. A pseudociência do horror também se manifestava nas execuções rotineiras. O porão do Bloco 11 abrigou a primeira câmara de gás provisória. Ali foram realizados os experimentos iniciais com o Zyklon B. Após seu uso, a sala converteu-se em câmara de tortura. Os guardas penduravam prisioneiros pelos pulsos durante horas. Outros eram obrigados a permanecer agachados com pedras sobre os ombros. As injeções de fenol no coração tornaram-se um método comum para esvaziar a enfermaria. Os médicos consideravam muitos pacientes incuráveis e preferiam livrar-se deles para abrir espaço. O SS Joseph Clare vangloriava-se de ter matado milhares com sua seringa. A isso somavam-se as execuções públicas no Muro Negro, situado entre os blocos 10 e 11. Milhares de prisioneiros políticos, membros da resistência polonesa e soviéticos capturados, foram colocados diante dele e fuzilados. O muro, coberto com painéis de madeira para absorver as balas, tornou-se um símbolo de terror. Sua simples menção fazia tremer os internos. A perversão científica não conhecia limites. Além dos experimentos de Mengele e Klauberg, realizaram-se testes de hipotermia, transfusões de sangue entre diferentes grupos raciais, provas com medicamentos experimentais e mutilações deliberadas para testar próteses. A maioria era feita sem anestesia e sem qualquer consideração pelo sofrimento. Os prisioneiros eram vistos como cobaias descartáveis. Essa mistura de ideologia racista e aparente método científico demonstra como tecnologia e medicina podem tornar-se instrumentos de barbárie quando desprovidas de ética. O horror da experimentação em Auschwitz também teve um componente de pesquisa sobre doenças infecciosas e armas químicas. Eduard Wirtz, médico-chefe do campo, supervisionava as atividades dos médicos e assinava autorizações para cada experimento. Wirtz experimentava com a extirpação e o transplante de órgãos, especialmente ovários e úteros de mulheres jovens. Ordenava amputar membros saudáveis para estudar a regeneração. Também coordenava ensaios de vacinas contra o tifo. Para isso, prisioneiros saudáveis eram inoculados com bactérias e depois tratados com substâncias experimentais. Muitos morriam entre febres e convulsões. Outros médicos, como Siegfried Schwelle e Bruno Weber, desenvolveram experimentos de transfusão sanguínea. Injetavam sangue de um grupo sanguíneo em prisioneiros de outro para analisar as reações. Os resultados foram previsivelmente trágicos: choque anafilático, falência renal e morte dolorosa. Hans Munk, bacteriologista, realizava experimentos com cultivos de bacilos. Apesar de mais tarde tentar apresentar-se como opositor ao genocídio, suas pesquisas causaram sofrimento desnecessário. Além disso, realizaram-se testes de sorologia. Prisioneiros eram deliberadamente infectados com malária para estudar novos medicamentos. Alguns eram expostos a mosquitos vetores, outros recebiam injeções de sangue infectado. Os cientistas mediam a curva de febre e testavam fármacos que, com frequência, mostravam-se ineficazes. O pesquisador Kurt Plattner experimentou barbitúricos e drogas alucinógenas, como a mescalina, em prisioneiros, buscando desenvolver substâncias para interrogatório. Muitos enlouqueceram ou morreram. O sadismo científico também ficou evidente nos experimentos de congelamento. Para investigar a hipotermia, médicos mergulhavam prisioneiros nus em tonéis de água gelada por horas, observavam a queda da temperatura corporal e anotavam o momento da parada cardíaca. Testavam diferentes técnicas de reanimação, água quente, massagens, lâmpadas de calor. Nenhuma dessas práticas visava salvar vidas. Tratava-se de obter dados para o exército alemão. As celas de castigo merecem descrição detalhada. As Sterkcellen, celas de pé,
Eram compartimentos de apenas 90 centímetros de lado, com uma pequena abertura para o ar. 4 prisioneiros deviam permanecer de pé a noite inteira, sem poder mover-se nem esticar-se. Após várias noites nessas condições, as pernas inchavam, a circulação alterava-se e vinham os desmaios. As Hungerzellen, celas de inanição, eram quartos escuros onde os reclusos eram trancados sem alimento nem água até morrer. Os guardas abriam a porta a cada poucos dias para retirar os corpos. As Lichtzellen não tinham janelas. Os prisioneiros perdiam a noção do tempo. Outros eram amarrados a postes e deixados sob o sol ou a neve por horas. A seleção para esses castigos era arbitrária. Podia dever-se a roubar uma batata, falar com alguém de outra fila ou piscar durante o apelo. Essas arbitrariedades destruíam qualquer sensação de justiça e lançavam os prisioneiros na impotência aprendida. Alguns, desesperados, pediam para serem enviados às câmaras de gás antes de suportar a tortura prolongada. A impunidade dos médicos de Auschwitz contrasta com a confiança que muitos prisioneiros depositavam nos médicos prisioneiros. Houve doutores judeus, poloneses e soviéticos que, apesar dos escassos recursos, tentaram aliviar o sofrimento. Escondiam doentes, inventavam diagnósticos para evitar as seleções e fabricavam remédios com ervas ou restos de medicamentos. A Dr. Gisela Perl, ginecologista judia, viu-se obrigada a praticar abortos clandestinos para salvar mulheres de serem assassinadas. Perl, após sobreviver, escreveu suas memórias para denunciar o ocorrido. O legado desses experimentos segue sendo analisado. Após a guerra, cientistas aliados se apoderaram de relatórios e dados obtidos em Auschwitz. Alguns argumentaram que eram valiosos demais para serem descartados. Outros defenderam que qualquer uso dessas informações era imoral. Nos anos seguintes, universidades e laboratórios debateram a ética de empregar dados de pesquisas feitas com tortura. A controvérsia mostra que o eco dos crimes de Auschwitz chega até a ciência contemporânea. A rotina do horror, trabalho forçado, fome e sobrevivência. Para além das câmaras de gás e dos experimentos, Auschwitz era uma máquina projetada para destruir lenta, mas inexoravelmente. O cotidiano era regido por uma disciplina brutal. Às 4h30 no verão, 5h30 no inverno, soava o gongo que obrigava os prisioneiros a deixar seus beliches de madeira. Tinham apenas segundos para vestir os uniformes listrados, que nunca eram lavados, e formar fileiras ordenadas para o apelo matinal. Sob chuva ou neve, deviam permanecer imóveis enquanto os SS contavam repetidas vezes. Se alguém faltasse ou o número não batesse, a contagem se prolongava por horas. Após o apel, recebiam um café da manhã escasso. Meio litro de um líquido negro chamado café, que não continha café algum. Em seguida, dirigiam-se às suas unidades de trabalho ou comandos. As jornadas duravam de 11 a 12 horas. Alguns eram enviados às pedreiras do campo principal, onde tinham que carregar pedras de mais de 50 quilos, subindo uma escada interminável de 186 degraus. Outros trabalhavam nos drenos de Birkenau, cavando valas em pântanos com água gelada até os joelhos, mesmo em pleno inverno. Muitos eram enviados a fábricas de armamento ou a campos vizinhos para produzir peças para a Wehrmacht. A cota de produção era deliberadamente inatingível. Os capos vigiavam com porretes e chicotes, batendo nos que diminuíam o ritmo. O almoço consistia em cerca de 1 litro de sopa rala de nabo ou repolho, muitas vezes cheia de vermes. Os prisioneiros que recebiam sua porção no fundo do caldeirão se consideravam afortunados, pois podiam encontrar algum pedaço de batata ou gordura. À noite, a ceia reduzia-se a cerca de 300 gramas de pão preto, às vezes acompanhados de um pedaço de linguiça, uma colher de margarina ou uma colher de geleia. Esse pão deveria durar até a manhã seguinte, criando dilemas insuportáveis. No total, a dieta diária fornecia entre 700 e 1.000 calorias. O resultado era a emaciação. Os prisioneiros perdiam metade do peso em poucas semanas, desenvolviam edemas e extrema magreza.
Aqueles que estavam à beira da morte recebiam o apelido de muçulmano. Para os SS eram descartáveis e enviados diretamente às câmaras de gás. As condições sanitárias agravavam o sofrimento. Em Birkenau, os barracões de madeira projetados para cavalos abrigavam mais de 800 pessoas. Os beliches, distribuídos em 3 níveis, eram simples plataformas sem colchões nem cobertores. Piolhos e pulgas proliferavam sem controle. Tifo e disenteria causavam epidemias periódicas. As latrinas eram longas fileiras de buracos sobre valas, sem divisões nem privacidade, utilizadas por centenas de uma só vez, sob o olhar vigilante dos guardas. A higiene pessoal era um luxo inexistente. Os lavatórios consistiam em canais de cimento com torneiras que funcionavam intermitentemente. Tomar banho era raro. Quando permitido, a água caía gelada ou fervendo por alguns minutos. A classificação dos prisioneiros reforçava a obsessão racial e política do regime. A cada recém-chegado era atribuído um número tatuado no antebraço esquerdo. Auschwitz foi o único campo a implantar essa prática de forma sistemática e um triângulo de cores costurado no uniforme. As cores indicavam sua categoria: político, criminoso, homossexual, judeu, cigano. Essa marca determinava a posição na hierarquia interna e condicionava a designação de trabalho e o tratamento recebido. O terror cotidiano ia além das privações físicas. A vigilância constante, a arbitrariedade dos castigos e as seleções regulares mantinham os prisioneiros em permanente angústia. Nunca sabiam se um oficial apontaria para sua fila e os enviaria às câmaras de gás. Incentivava-se a desconfiança. Os capos eram recrutados entre criminosos comuns com o Triângulo Verde e recebiam poder sobre seus compatriotas. A solidariedade era punida com brutalidade. No entanto, mesmo nesse ambiente surgiam atos de resistência. Alguns prisioneiros compartilhavam sua comida, outros organizavam redes clandestinas para obter remédios ou informações. Aos domingos, quando não havia trabalho na fábrica, músicos formavam orquestras improvisadas e tocavam para manter viva a humanidade de seus companheiros. A rotina do horror terminava ao cair da noite, com o apelo vespertino. Após outra interminável fila de contagem, os prisioneiros retornavam aos barracões, exaustos, cobertos de lama e sangue, sabendo que em poucas horas o gongo soaria novamente. Para muitos, dormir era impossível devido às dores e ao barulho dos crematórios, cujas fumaças perfumavam o ar com o odor acre da morte. Cada amanhecer representava uma vitória temporária, mas também o início de um novo ciclo de sofrimento que parecia não ter fim. A vida no campo era marcada por constantes humilhações que corroíam a identidade das pessoas. Em muitos casos, os prisioneiros chegavam com suas próprias roupas, às quais tinham apego simbólico. Ao serem despojados delas, perdiam parte de sua individualidade. Recebiam uniformes listrados confeccionados em fábricas têxteis próximas e botas de madeira que provocavam feridas nos pés. Não havia roupas íntimas, nem casacos adequados. Muitos enrolavam jornais nas pernas para se proteger do frio. Uma das formas mais perversas de controle psicológico era a música obrigatória. O campo tinha várias orquestras formadas por músicos prisioneiros. Uma em Auschwitz I e outra em Birkenau. Esses músicos tinham leves privilégios, como uma ração extra de comida, mas sua tarefa era tocar marchas e canções alegres, enquanto as colunas de prisioneiros iam trabalhar ou às câmaras de gás. A música abafava os gritos e fazia os recém-chegados pensarem que estavam em um lugar organizado. Para os músicos, cada nota era um tormento. Sabiam que suas melodias acompanhavam amigos e familiares à morte. As redes clandestinas surgiram cedo. Prisioneiros políticos, em sua maioria poloneses, estabeleceram contatos com o exterior através de trabalhadores civis. Notícias eram trocadas e, ocasionalmente, medicamentos ou mensagens eram introduzidos. Uma das organizações mais conhecidas foi o Movimento de Resistência de Auschwitz, liderado por Witold Pilecki.
oficial do exército polonês que se infiltrou voluntariamente no campo em setembro de 1940 para informar a resistência. Dentro do campo, Pilecki criou redes de ajuda e coletou testemunhos que mais tarde seriam enviados a Londres. Em 1943, conseguiu escapar. Seus relatórios foram dos primeiros a descrever as atrocidades de Auschwitz ao mundo, embora no início poucos acreditassem em sua magnitude. Outra forma de resistência era o sabotagem. Nas oficinas de reparo e fábricas, alguns prisioneiros sabotavam deliberadamente a produção. Parafusavam peças de maneira incorreta, misturavam materiais inadequados ou introduziam areia nos mecanismos. Esses atos eram extremamente perigosos. Se descobertos, os responsáveis eram executados. No entanto, o desejo de minar a engrenagem nazista era tão forte que muitos arriscaram suas vidas. O comércio clandestino também fazia parte do cotidiano. Os prisioneiros usavam cigarros, pedaços de pão ou botões como moeda de troca. Trocavam sapatos, utensílios de metal e até informações. Trabalhadores de Canadá às vezes conseguiam retirar pequenos objetos de valor que depois trocavam por comida. Essa microeconomia de sobrevivência permitia aliviar, ainda que minimamente, a fome. As mulheres desenvolveram suas próprias redes de apoio. Nos barracões femininos, as mais velhas cuidavam das jovens, penteavam-nas e tentavam protegê-las dos abusos dos guardas. Compartilhavam receitas imaginárias, cantavam canções da infância e recitavam poemas como forma de escapar mentalmente do horror. Algumas mulheres ainda menstruavam e utilizavam trapos ou papel de jornal como absorventes improvisados. Compartilhavam esses materiais porque sabiam que a higiene mínima podia salvá-las de infecções. A educação secreta foi outra forma de resistência. Professores e estudantes universitários capturados organizavam aulas clandestinas à noite. Ensinavam matemática, história, idiomas e filosofia a crianças e adolescentes. Os estudantes memorizavam poemas e obras literárias para depois recitá-los em segredo. Essas aulas eram um ato de afirmação. Demonstravam que o espírito humano podia resistir mesmo em um lugar onde tudo estava desenhado para aniquilá-lo. A vida das crianças em Auschwitz merece um capítulo à parte. Em geral, menores de 14 anos eram enviados diretamente às câmaras de gás. No entanto, alguns sobreviveram temporariamente. Os filhos de ciganos no Zigeunerlager, os gêmeos de Mengele e as crianças polonesas e soviéticas de origem cristã, que os nazistas consideravam racialmente valiosas. Estas últimas eram submetidas a testes raciais e, se cumprissem certos critérios, eram enviadas à Alemanha para adoção por famílias nazistas. Outras crianças, usadas como mensageiros ou forçadas a trabalhos leves, viviam em terror constante. Uma menina judia chamada Eva, que sobreviveu graças a um grupo de mulheres que a escondeu em um barracão, lembrou depois que sua infância se resumia a olhar o céu cinzento através das tábuas de madeira e a sussurrar canções para sua boneca de pano. Até as relações sociais se distorciam no campo. O instinto de sobrevivência levava alguns prisioneiros a colaborar com os guardas em troca de privilégios. Os capos deviam equilibrar a brutalidade exigida pelos SS com a empatia por seus companheiros. Houve capos que se tornaram verdugos cruéis e outros que tentaram proteger os seus. Esse dilema moral dilacerou o tecido comunitário. Muitos sobreviventes carregaram por toda a vida a culpa das decisões que tomaram. E, no entanto, apesar dos horrores, floresceram gestos de solidariedade. Um prisioneiro cedia sua ração de sopa a um amigo doente. Outro compartilhava um casaco com alguém que tremia de frio. Um grupo escondia um companheiro durante uma seleção. Esses atos de generosidade eram pequenos desafios ao sistema que tentava reduzir cada indivíduo a um número. Economia do genocídio, IG Farben, e a escravidão industrial em Monowitz. Enquanto as câmaras de gás operavam sem descanso em Birkenau, a alguns quilômetros dali, perto do vilarejo de Monowitz, erguia-se um complexo diferente, mas igualmente letal. Auschwitz III, também chamado de Monowitz, nasceu da aliança entre as SS e o conglomerado químico IG Farben. Essa enorme empresa, formada pela fusão da Bayer,
BATRE e Hoechst. Era a quarta maior corporação do mundo e controlava aí a maior parte da produção química alemã. Com a eclosão da guerra, viu no regime nazista a oportunidade de expandir-se e lucrar. A IG Farben havia desenvolvido um processo para fabricar borracha sintética, a Buna, a partir do carvão. Diante dos bloqueios que impediam a importação da borracha natural, propôs construir uma planta próxima a Auschwitz para aproveitar 3 vantagens: a água abundante do rio Sola, a proximidade das minas de carvão da Silésia e, sobretudo, o acesso ilimitado à mão de obra escrava. Em fevereiro de 1941, a direção da empresa assinou um acordo com a SS. Pagaria entre 3 e 4 marcos por dia por cada prisioneiro enviado para trabalhar, dependendo de sua especialização, e apenas 1,5 marco por dia por cada criança usada como aprendiz. Para a IG Farben, o custo era irrisório. Para os prisioneiros, era uma sentença de morte. A construção da planta de Buna começou em abril de 1941. Logo, mais de 1.000 prisioneiros transferidos de Auschwitz trabalhavam ali. 1 ano depois, já eram quase 4.000. Em 1944, no auge da atividade, mais de 11.000 escravos trabalhavam simultaneamente em Monowitz. As condições eram brutais. Trabalhava-se 12 horas por dia, sem equipamento de proteção, sob a vigilância de guardas armados. Os prisioneiros misturavam cimento, levantavam estruturas metálicas, transportavam cargas pesadas e manipulavam substâncias tóxicas. O frio cortava os ossos no inverno e o calor queimava a pele no verão. A empresa construiu barracões próprios para economizar tempo de transporte, mas não investiu em câmaras de gás. Quando um trabalhador ficava debilitado demais, era marcado com um círculo vermelho no uniforme e enviado de caminhão a Birkenau para ser gaseado. A expectativa de vida em Monowitz era curta. Trabalhadores não qualificados sobreviviam 3 ou 4 meses. Os que eram enviados às minas anexas morriam em poucas semanas. Ainda assim, a direção da IG Farben orgulhava-se em suas visitas à planta. Otto Ambros, Fritz Termer e Heinrich Bütefisch caminhavam pelos galpões, observando corpos esqueléticos e uniformes listrados. Sabiam exatamente o que acontecia. A empresa Degesch, filial da IG Farben, produzia o Zyklon B usado nas câmaras de gás e chegou a modificar sua fórmula para eliminar o componente odorífero que alertava para o perigo, tornando o produto ainda mais letal. A planta de Buna jamais produziu a borracha sintética nas quantidades previstas. As instalações eram bombardeadas pelos aliados e os problemas técnicos se acumulavam. No entanto, a IG Farben não desistia. Continuou utilizando escravos para fabricar combustíveis sintéticos, explosivos, medicamentos e venenos. Outras empresas alemãs seguiram o exemplo. A Krupp montou oficinas de artilharia. A Siemens fabricou componentes elétricos. A Telefunken equipou sistemas de comunicação. Todas pagavam a ASS por cada prisioneiro e não se preocupavam com seu destino. O negócio não se limitava à produção industrial. Nos armazéns Canadá de Auschwitz, grupos de prisioneiros classificavam meticulosamente malas, roupas, sapatos, óculos, joias e outros objetos confiscados dos deportados. O ouro dental era fundido em lingotes para os cofres do Reich. O cabelo era embalado para fabricar isolantes e têxteis. Próteses e relógios eram enviados à Alemanha. A confiscação de bens, a apropriação de casas e fábricas de judeus nos territórios ocupados e a venda dos produtos das vítimas faziam parte de uma economia de saque que enriqueceu instituições e corporações. Em 1947, após a guerra, 24 diretores da IG Farben foram julgados em Nuremberg por crimes contra a humanidade. Os documentos demonstravam que haviam visitado Monowitz, lido relatórios sobre a mortalidade e solicitado mais prisioneiros quando aumentava a demanda de produção. No entanto, as sentenças foram surpreendentemente brandas. A maioria cumpriu apenas alguns anos de prisão e voltou à indústria química na Alemanha do pós-guerra.
As empresas sucessoras da IG Farben, dissolvida em 1945, continuaram a prosperar. Só décadas depois, sob a pressão de sobreviventes e organizações, admitiram publicamente sua cumplicidade e criaram fundos de compensação. Monowitz permanece como um lembrete de como o capitalismo sem escrúpulos pode tornar-se cúmplice do genocídio quando busca lucros a qualquer preço. A economia do Terceiro Reich estava sob controle do Escritório Central de Economia e Administração da SS, conhecido como WVH. Esse organismo supervisionava todos os campos de concentração e se encarregava de negociar contratos de trabalho com empresas privadas. À frente estava Oswald Pohl, um administrador implacável que via os prisioneiros como uma matéria-prima renovável. Pohl estabeleceu tarifas padrão para diferentes categorias de trabalhadores e criou um sistema de faturamento que transformava Auschwitz em uma empresa lucrativa. Todos os dias eram enviadas faturas a empresas como IG Farben, Krupp ou Siemens, detalhando o número de prisioneiros fornecidos e o custo total. Além do grande complexo de Monowitz, existiam dezenas de subcampos ao redor de Auschwitz, dedicados a projetos específicos. Em Fürstengrube e Janinagrube, os prisioneiros escavavam minas de carvão. Em Blechhammer, trabalhavam em refinarias de combustíveis sintéticos. Em Budi e Harmes, cultivavam a terra para abastecer as SS. Em cada um desses subcampos, as condições eram igualmente cruéis. Jornadas de 14 horas, rações mínimas e castigos brutais. Os prisioneiros caminhavam quilômetros ao amanhecer e retornavam exaustos à noite. Muitos morriam no caminho e eram substituídos no dia seguinte. Uma empresa estatal, a Deutsche Erdund Steinwerke, explorava pedreiras e fábricas de tijolos em Auschwitz. Seus trabalhadores forçados enfrentavam fornos e minas com resultado fatal. O comércio ilegal prosperava nas margens do sistema. Guardas corruptos vendiam objetos de valor roubados em mercados negros de cidades próximas. Alguns oficiais da SS traficavam joias na Alemanha. Esses negócios paralelos revelam como o saque institucional se combinava com a ganância pessoal. O envolvimento das empresas em Auschwitz levantou questões sobre a responsabilidade coletiva. Após a guerra, muitas companhias alegaram que haviam sido coagidas ou que ignoravam as condições dos campos. No entanto, os contratos, as visitas documentadas e os relatórios demonstram que sabiam o suficiente para compreender que seus lucros estavam manchados de sangue. A memória de Monowitz e seus subcampos é essencial para entender que o Holocausto não foi apenas um crime de ódio, mas também um projeto econômico. Compreender esse aspecto ajuda a explicar a eficiência com que foi realizado e obriga a refletir sobre como o capitalismo pode se distorcer quando se divorcia da moral. O último ato. Marchas da morte, destruição e libertação. À medida que o Exército Vermelho avançava desde o leste no verão de 1944, a administração de Auschwitz intensificou seu ritmo de assassinatos. Paradoxalmente, os dias mais sangrentos ocorreram quando a derrota alemã já era inevitável. Entre maio e julho de 1944, cerca de 400 mil pessoas, em sua maioria judeus húngaros, foram deportadas para Birkenau e assassinadas pouco depois de chegar. As chaminés expeliam fumaça negra dia e noite, e mesmo assim os fornos eram insuficientes. Cavaram-se valas a céu aberto, onde o Sonderkommando queimavam corpos em montes. Em 7 de outubro de 1944, estourou uma revolta. Membros do Sonderkommando, cientes de que seriam assassinados ao final de seu turno, atacaram os guardas e explodiram com explosivos o crematório 4. A rebelião foi sufocada e seus protagonistas executados. Mas a notícia se espalhou e alimentou a ideia de que, mesmo no centro do horror, era possível resistir. Pouco depois, Heinrich Himmler ordenou interromper as gaseificações. Não por piedade, mas por oportunismo. Tentava negociar com os aliados ocidentais e apagar provas do genocídio. Os crematórios 2 e 3 foram parcialmente dinamitados em janeiro de 1945. O 4 já estava destruído.
Ao mesmo tempo, as SS começaram a destruir arquivos, queimar documentos, desenterrar valas comuns e triturar ossos. Queriam eliminar todo vestígio do ocorrido. Em novembro de 1944, o uso das câmaras de gás foi oficialmente proibido, mas os assassinatos continuaram por meio de fuzilamentos, injeções de fenol e trabalhos extenuantes. Em janeiro de 1945, com as tropas soviéticas a poucos quilômetros, a direção do campo recebeu ordens inequívocas. Nenhum prisioneiro deveria cair vivo nas mãos do inimigo. Assim começaram as chamadas Marchas da Morte. Em 18 de janeiro de 1945, partiram as primeiras colunas de prisioneiros de Auschwitz. Em 6 dias, cerca de 60.000 pessoas foram obrigadas a caminhar para o oeste sob temperaturas de 20 graus abaixo de zero. Vestiam uniformes de tecido fino e sapatos rasgados, careciam de comida e água. Os guardas atiravam em qualquer um que parasse. As estradas encheram-se de corpos congelados e poças de sangue. Calcula-se que cerca de 15.000 pessoas morreram durante essas marchas. Os que sobreviveram foram distribuídos em campos como Grosshausen, Buchenwald ou Mauthausen, onde muitos morreram pouco antes do fim da guerra. Enquanto isso, em Auschwitz ficaram cerca de 7.000 prisioneiros demasiado doentes ou debilitados para caminhar. Segundo o plano, eles também deveriam ser executados, mas o avanço soviético foi tão rápido que os guardas não tiveram tempo. Em 27 de janeiro de 1945, as tropas da Primeira Frente Ucraniana entraram em Auschwitz, Birkenau e Monowitz. Os soldados, calejados por anos de combates brutais, ficaram atônitos com o que encontraram. Esqueletos vivos que mal podiam se mover, montes de cadáveres abandonados e barracões repletos de doentes com tifo, disenteria e tuberculose. Nos armazéns, descobriram centenas de milhares de casacos, ternos e vestidos, montanhas de sapatos, toneladas de cabelo humano embalado e pilhas de dentes de ouro. Essas peças tornaram-se provas inegáveis do saque e da exploração. Os soviéticos documentaram meticulosamente cada cena. Filmaram as câmaras de gás, os fornos calcinados e as inscrições nas paredes das celas de castigo. Suas fotografias serviriam depois nos julgamentos de Nuremberg. Apesar da libertação, para muitos o sofrimento não terminou. Muitos sobreviventes estavam tão debilitados que morreram pouco depois por doenças e desnutrição. Outros não tinham para onde voltar. Seus lares haviam sido destruídos e suas famílias exterminadas. Os que foram levados a hospitais de campanha demoraram meses para se recuperar. Alguns, como o escritor Primo Levi e o futuro prêmio Nobel Elie Wiesel, levaram décadas para encontrar palavras que descrevessem o vivido. Após a guerra, o comandante Rudolf Höss conseguiu esconder-se sob identidade falsa por quase um ano. Foi capturado em março de 1946, julgado e enforcado em 1947 em frente ao crematório, do campo onde havia supervisionado o assassinato de mais de 1 milhão de pessoas. Outros oficiais nazistas fugiram ou foram capturados e julgados, mas muitos escaparam pelas rotas dos ratos para a América do Sul ou se integraram à sociedade alemã do pós-guerra. A libertação de Auschwitz revelou a magnitude do horror nazista. Os números que vieram à tona, 1,3 milhões de deportados, 1,1 milhão de mortos, em sua maioria judeus, dezenas de milhares de poloneses, ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos aniquilados, ultrapassavam qualquer imaginação. As ruínas dos crematórios e as montanhas de pertences humanos mostravam que a morte ali havia sido industrial, calculada e lucrativa. Esse colapso do inferno marcou o início da longa luta para preservar a memória, exigir justiça e evitar que tais atrocidades voltem a se repetir. As marchas da morte tomaram várias rotas. Uma das principais seguiu para o oeste, rumo a Władysław Śląski, onde os prisioneiros foram carregados em vagões abertos em pleno inverno e levados a Grosshausen e Mauthausen. Outra coluna avançou em direção à região dos Sudetos e se dividiu entre os campos de Buchenwald e Flossenburg.
Alguns grupos foram conduzidos ao norte, para o campo de Ravensbrück, destinado principalmente a mulheres. Durante esses trajetos, os reclusos caminhavam entre 20 e 40 quilômetros diários. Seus pés sangravam. Seus estômagos vazios se retorciam e seus corpos desabavam. Em inúmeras ocasiões, camponeses se compadeceram e jogaram comida ou água. A reação dos guardas foi imediata. Atiravam nos prisioneiros que tentavam recolher os alimentos e, às vezes, também nos samaritanos. Em certas aldeias, contudo, os habitantes aproveitaram o caos para roubar objetos dos deportados ou denunciaram aqueles que haviam escapado. A moral nas rotas variava conforme a região e o indivíduo. Algumas histórias das marchas foram transmitidas em sussurros. Na ponte de Wambinowice, dezenas de prisioneiros se lançaram na água gelada numa tentativa desesperada de escapar. Outros se esconderam em celeiros e porões de camponeses até que as colunas passassem. Um grupo de mulheres polonesas enganou os guardas oferecendo um barril de vodka e quando eles se embriagaram, ajudou vários prisioneiros a fugir. Os últimos dias do campo foram marcados pela anarquia. Os escritórios foram saqueados pelos próprios guardas, que buscavam joias e dinheiro antes de fugir. Alguns prisioneiros conseguiram acessar armazéns de comida e se alimentaram pela primeira vez em muito tempo. Outros morreram por comer rápido demais. O campo ficou sem autoridades, salvo alguns soldados da SS, demasiado doentes para partir, que tentaram negociar sua rendição. Após a libertação, o mundo demorou a compreender o alcance do horror. As imagens filmadas pelos soviéticos em Auschwitz e pelos americanos e britânicos em Dachau, Bergen-Belsen e Buchenwald se difundiram lentamente. Para muitas pessoas, a magnitude dos crimes era inimaginável. Alguns aliados suspeitavam que as imagens eram propaganda, até visitarem os campos e verem por si mesmos montanhas de cadáveres e sobreviventes esqueléticos. O processo de justiça foi imperfeito. Nos julgamentos de Nuremberg, realizados entre 1945 e 1946, os líderes do Reich sentaram-se no banco dos réus. No entanto, apenas 11 pessoas foram condenadas à morte. As divisões políticas da Guerra Fria logo influenciaram. Muitos cientistas e funcionários nazistas foram recrutados pelos Estados Unidos e pela União Soviética para seus programas militares e espaciais. A Operação Paperclip, o plano americano para obter conhecimento alemão, levou para os DIOA antigos membros das SS que jamais foram julgados. Na Polônia e na Alemanha Oriental, realizaram-se julgamentos específicos contra membros das SS de Auschwitz. Em 1947, Höss foi executado. Em 1963, o julgamento de Auschwitz em Frankfurt levou ao banco dos réus 22 ex-funcionários do campo. Apenas 17 foram condenados. Muitos guardas e médicos se esconderam por décadas. Alguns foram descobertos na Argentina, Chile ou Brasil e extraditados. Outros morreram tranquilamente em suas camas. A memória tornou-se um dever coletivo. Por meio de depoimentos e memórias, formou-se um relato que serve para educar as novas gerações e honrar as vítimas. Instituições como Yad Vashem, em Israel, e o Memorial de Auschwitz, na Polônia, foram fundadas para preservar esses lugares e recordar, a cada 27 de janeiro, a Marcha dos Vivos. Visitar Auschwitz hoje não é apenas uma viagem histórica, mas uma confrontação com o que a humanidade pode chegar a fazer. Os barracões, as torres de vigilância e os trilhos seguem ali, silenciosos. As ruínas dos crematórios são testemunhas mudas do horror. Recordar essas atrocidades nunca antes contadas é um ato de responsabilidade coletiva. Essas ruínas lembram que a barbárie pode se repetir se não aprendermos. O futuro depende da nossa memória e de lembrar.